As pessoas não têm direitos sobre o nosso tempo, a nossa disponibilidade e, inclusive, a forma como conduzimos as nossas vidas. Porque, no fim, a verdadeira elegância não está apenas na imagem, mas na maneira como nós escolhemos agir diante de algumas situações. Vamos lá? Deita no sofazinho aí, relaxa e vamos conversar. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre comportamento. Para quem não sabe, eu tive uma loja de cosméticos por 23 anos. Eu encerrei essas atividades da loja em novembro de 2024. Por sinal, coincidentemente até, né? Foi no mesmo mês que eu inaugurei a loja, em novembro de 21. E fechei quase que exatamente na mesma data da abertura. E isso não foi proposital, foi uma coincidência. Eu vou falar assim um pouquinho para vocês, porque quem seguia a loja no Instagram, para encerrar, eu contei muitas coisas da loja lá no Instagram. Então, talvez eu vou me tornar um pouco repetitiva para quem já ouviu esse vídeo, né? Para quem já viu isso lá no Instagram. Mas assim, quando eu resolvi abrir a loja, é claro, né, que nós pensamos durante muito tempo. E bem na época de comprar prateleira, alugar o ponto, tinha que pagar uma luva, né, para quem já estava lá. E esse ponto não tinha nada a ver com cosméticos, era uma financiadora. Antes disso, era um estacionamento de carro. Então, a loja era numa esquina e tal. Então, assim, o processo de abertura eu não vou citar aqui hoje porque é muito detalhado e um dia eu vou contar isso para vocês, né? Como é a decisão de se abrir um negócio. Para se ter ideia, eu avaliei até onde o sol nascia e à tarde, nas tardes quentes de verão, que lado essa loja ficava, para eu ter uma ideia de como era o fluxo. Mas assim, quando nós inauguramos, eu fiquei diretamente no atendimento de colorimetria por cerca de uns 5 anos, e foi assim, justamente dessa forma que eu fui crescendo, sabe? Quando você vai jogando milho ali de grão em grão, como era a forma que eu atendia? Os clientes iam comprar tinta para cabelo e eu analisava a cor que ela estava, o que ela tinha antes desse cabelo, quais as químicas que ela já tem nos fios, analisava qual é o tom que ela pretende e se há possibilidade de mudança nesse tom devido à cor que ela já tem no cabelo, porque não é tudo que dá certo. Então, era um atendimento personalizado. E assim, eu amava falar sobre isso, porque realmente é um assunto que eu dominava. E foi assim, dessa forma que eu fui crescendo, sabe? Eu falava, quando eu terminava esse atendimento, eu falava para o cliente: olha, no mês que vem, quando você for fazer o seu retoque de raiz, você vai vir aqui e vai trazer esse papelzinho que eu estou escrevendo para você, quais as cores que você vai usar, qual é a mistura da fundamental com a nuance. E você vai trazer esse papelzinho para a gente avaliar se isso que nós aplicamos no seu cabelo ficou da forma que você deseja. Se não ficou, eu vou fazer algumas alteraçõezinhas até que chegue nesse tom que você goste. Então, assim, era um trabalho assim, feito com muito amor, sabe? E eu queria, assim, que desse muito certo. Tinha que dar certo essa loja, porque assim, eu apostei o que eu tinha e o que eu não tinha para que desse certo. Então, e eu fui vendo o cliente aumentando na loja e, consequentemente, o faturamento também. À medida que as vendas aumentavam, eu precisava me dedicar ainda mais nas compras, porque sai o produto, eu preciso providenciar o outro para que
fique ali na prateleira. Então, eu tive que ampliar a minha equipe de vendas e tive que administrar todas as demandas que cresciam junto com a loja. Porque à medida que o cliente aumenta, tudo aumenta. O trabalho, o lucro, tudo isso aumenta. Como a loja inaugurou em 2001, nós não tínhamos um sistema que cadastrasse o produto, que era tudo por código de barras, não era nada disso. Nós tínhamos umas fichinhas e tudo era feito no manual e as coisas funcionavam, porque eu tive que experimentar vários tipos de relatórios, tudo era um experimento, e se não desse certo, eu tinha que trocar isso e fazer a coisa andar. Então, assim, quando eu cadastrei os produtos no sistema, comprei um sistema e coloquei lá, isso já era 2006. Então, eu pude verificar que eu já tinha mais de 15 mil itens cadastrados, e isso eu tinha que gerenciar praticamente tudo de forma manual. Então, assim, como é que se administra isso? Como é que se gerencia? Eu gerenciava a data de validade, reposição de produtos, o controle das linhas mais vendidas. Por quê? Porque dentro de uma mesma linha sempre existe aqueles produtos que acabam primeiro. Então, qualquer desatenção minha significava perda de faturamento. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Para quem conhece o shampoo bem popular, vou falar da linha Elseve, da L'Oréal. Dentro da linha Elseve, deve ter 12 tipos de shampoo, um para cada tipo de cabelo. Porém, sempre tem um ou dois que mais vende. Então, eu precisava estar sempre percebendo isso. Porque esse sistema que nós instalamos, eu ainda não dominava completamente as informações que ele poderia vou dizer, favorecer, né? Que acho que fica mais fácil. Então, assim, era muito trabalho. E uma loja, por menor que seja, eu costumo dizer que funciona como um corpo humano. Sabe? Por quê? Porque a loja possui vários setores e esses setores, eles precisam trabalhar em harmonia para que tudo se encaixe perfeitamente com o resultado final que a gente busca. Então, nós temos lá setor financeiro, setor RH, setor fiscal, treinamento, tem operação de caixa, temos compra, tem controle de estoque. Então, assim, são uma série de setores que eles precisam estar caminhando lado a lado, em harmonia para que dê certo. Durante o período em que eu permaneci no atendimento, no balcão de atendimento, eu fiz de tudo para fidelizar os clientes e estreitar assim os laços. Sempre eu procurei tratá-los assim com carinho, atenção, assim, mas eu não deixava ultrapassar os limites do profissionalismo, porque afinal eu já não tinha tempo nem para almoçar. Eu tomava assim as decisões que sustentavam toda a estrutura da empresa. Então, os empregos e todo o funcionamento dependiam de mim. Então, inclusive, eu ficava lá até altas horas da noite. Quando encerrava o expediente, eu trabalhava internamente. E quando chegava em casa, todos estavam já no 20º sono. Então, assim, eu não tinha tempo nem para conversar com as minhas filhas, para se ter uma ideia. Então, vou contar agora essa partezinha, né? Eu tô contando toda essa história para falar para vocês sobre comportamento, como é que as coisas funcionam, né? Certa vez, eu decidi fazer uma contratação, mas eu precisava de alguém polivalente,
que realmente assumisse a flor do campo junto comigo. Alguém com quem eu pudesse dividir responsabilidades e ter a segurança de que a pessoa estaria ao meu lado para solucionar os problemas do dia a dia, para fazer um filtro, digamos assim. E até é curioso eu falar, mas eu abri uma pasta de currículos, onde nós guardávamos todos eles, e ali eram muitos currículos. E aí eu percebi que uma mesma pessoa havia deixado o currículo dela 3 vezes. Aí eu pensei, poxa, essa pessoa realmente quer trabalhar aqui. Liguei e a convidei para uma entrevista. Quando nos conhecemos, eu vou dar um nome aqui fictício, né? Chama-se, vamos colocar, Miriam. Eu confesso que eu não acreditei muito que ela pudesse se tornar exatamente o perfil que eu buscava. Eu sugeri alguns ajustes no cabelo, a maquiagem, a unha, a forma de se apresentar dentro da loja. E assim nós fechamos e combinamos dela vir numa segunda-feira. E eis que ela aparece na segunda-feira e me surpreende. A apresentação dela era outra pessoa. Eu não reconheci. Eu fiquei assim, extasiada. Eu falei, gente, o que é uma mulher produzida? Dá um toque no cabelo, um corte, uma maquiagem. Olha, ela ficou assim no perfil exato do que eu buscava. Então eu só faltava realmente passar as tarefas que nós tínhamos ali para desenvolver. Então a primeira coisa que eu fiz foi dizer para ela: você fique ao meu lado acompanhando minhas explicações sobre colorimetria. Depois nós vamos marcar um treinamento só sobre esse assunto e você vai dar continuidade ao trabalho que eu desenvolvi até aqui. Em pouco tempo, ela se tornou uma especialista em colorimetria. E aos poucos eu fui transferindo para ela as clientes que antes tinham preferência pelo meu atendimento. Então eu pude passar mais tempo no escritório, que era separado da loja apenas por uma parede de drywall. Então, assim, eu conseguia ouvir tudo o que acontecia no balcão de coloração. E casos, assim, muito complexos, eu auxiliava. Até que um dia, tudo já caminhando super bem, ela já estava, assim, dominando, e as clientes gostavam muito dela, ela tinha um carisma, um cuidado, uma delicadeza, sabe? E inclusive teve clientes que até me confundiam com ela, chamavam ela de Rose, então ela tinha que estar sempre falando, olha, meu nome é Miriam. Então, até que um dia uma cliente de uns entre 50 a 60 anos, então você percebe que é uma pessoa experiente, uma pessoa, né, madura. Ela chegou até o balcão perguntando por mim. E a Miriam prontamente começou o atendimento e explicou que eu estava no escritório em reunião com um fornecedor, e de fato eu estava mesmo, né? Eu recebia esses fornecedores para eu fazer as compras. Mas que ela estava totalmente à disposição, inclusive para assuntos relacionados à coloração. E a cliente respondeu: quero que ela me atenda. Eu só compro com a Rose, porque ela entende do meu cabelo. Depois que a Miriam, assim, explicou, né, a situação, né, ela pediu que a cliente aguardasse um momento e que tentaria falar comigo para verificar se eu poderia atendê-la. Quando ela entrou no escritório, eu respondi que não seria possível. Naquele momento ali, não seria possível. Porque eu realmente estava em negociação. Eu estava com um fornecedor e, assim,
Eu não podia deixar um fornecedor aguardando no meu escritório, sozinho ali, e interromper os negócios. E, assim, disso, nós já estávamos num processo gradual de transferir os clientes de coloração para Miriam, que estava completamente treinada, perfeita. Foi aí que a cliente, num tom alto, disparou. A Rose ficou rica? Mal abriu a loja e já está de nariz empinado. O patrão é assim mesmo. Larga tudo na mão dos empregados e vai curtir a vida. E eu, do outro lado, ouvindo tudo. E o fornecedor comigo. Depois disso, não dava mais para ficar quieta. Deixei o fornecedor aguardando, saí do escritório, sorri delicadamente e respondi assim num tom bem calmo: Olá, tudo bem? O que a senhora sabe sobre mim? Sobre a minha vida? Sobre os meus negócios? Ou mesmo sobre o que eu faço? Sobre o que eu deixo de fazer? A senhora foi muito infeliz no comentário que fez e eu disse um até logo e não dei a chance dela me responder. Então, eu digo que depois dessa, existe uma diferença muito grande entre frustração e falta de educação. A cliente, ela poderia ter demonstrado decepção por eu não estar disponível. Mas no momento que ela começa a fazer julgamentos pessoais e expor as opiniões ofensivas dela diante de funcionários e possivelmente de outros clientes que estavam ali, ela ultrapassou o limite do respeito. Então, uma pessoa elegante emocionalmente, ela sabe lidar com as contrariedades sem humilhar, sem ironizar ou diminuir o outro. O mais delicado da situação não foi apenas o comentário sobre mim, mas o ambiente que ela escolheu para fazer isso. A verdadeira elegância comportamental, ela aparece exatamente nesses momentos, em fatos que fogem do nosso controle. Desrespeito, julgamentos, tom de voz e por aí vai. Então, se esses temas fazem sentido para você, se inscreva no canal para que a gente possa estar por aqui pelo menos uma vez na semana. São assuntos que aconteceram na minha vida e que, de certa forma, eles estão no contexto de tudo que eu quero dizer aqui para vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.